Boa noite, ótima quinta-feira, Corpus Christi, para quem passou o dia em casa, que tenha sido um dia muito tranquilo, repousante, reparador e gratificante. Eu estava aqui com algumas pessoas, agora numa reunião online, e a temática foi empatia. Mais uma vez e sempre empatia. E quando você conceitua a empatia, automaticamente, já por um conceito pronto, né? É sensibilidade, habilidade de se colocar no lugar do outro, ter uma escuta acolhedora, todo esse viés de acontecimento que proporciona, de fato, a sensibilidade, o cuidado e o zelo pela outra pessoa. Isso é deveras importante. Isso é talvez crucial para que nós consigamos, de fato, nos sentir seres humanos. Porém, na prática, percebemos que o que tem imperado em várias situações não é a empatia, é a atenção voltada só para si. É o egocentrismo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e talvez no quarto momento haja espaço para outra pessoa. Por exemplo, se você se desloca de ônibus, você observa muitas vezes, eu acho que quase todas as vezes, as pessoas com o seu telefone e a passar as imagens, né, as situações lá, o dedinho tá lá, ele não para. E o pescoço fica até voltado para baixo, né? Estão chamando o pescoço de ganso, porque a pessoa tá lá no seu mundo, na sua individualidade, nos seus interesses e não tem tempo, nem interesse, nem vontade de olhar para o lado e de observar o espaço e a pessoa que está sentada ao seu lado. Isso é assustador. Na minha compreensão como psicóloga, como ser humano e como alguém que está sempre interessada em tentar se melhorar e buscar o melhor de mim, para mim e para quem convive comigo, eu acho muito preocupante. E por diversas vezes, nos ônibus da vida real, eu observo que estão lá com seus telefones e passando, não é? E nem está conectado de fato com o aparelho, porque é muita coisa de uma vez, e nem está conectado, Renata, bem-vinda, nem está conectado com a situação externa. A atenção toda é voltada para essa necessidade muito compulsiva de estar com o aparelho, e o que acontece no entorno não é valorizado, não é sequer percebido. Isso nos deixa numa condição de preocupação e também de alarme, né? De alerta. A quantas anda a natureza humana nesse século de milhões de acontecimentos diferentes? Muita coisa diferente. Na minha infância, uma verdade, um acontecimento, um feito, ele perdurava 10, 15 anos. Agora, os acontecimentos têm uma velocidade e uma volatilidade. As coisas estão muito voláteis, muito apagáveis, digamos assim, se podemos usar uma palavra diferente, né? Se apaga tudo muito rápido, se constrói tudo muito rápido também, se valoriza, se desvaloriza, e vem esse mundo bunny das incertezas, da volatilidade, da incompreensão. Esse mundo não linear. Não tem mais só uma forma de fazer. Não existe mais só um caminho, uma possibilidade. Existem muitas possibilidades e, ao mesmo tempo, dependendo do seu estado emocional, nenhuma possibilidade.
porque a gente vai se deixando contaminar pelos acontecimentos externos, pelos referenciais externos, e que se não tivermos um cuidado, poderemos até nos autoanular. Por exemplo, questões de ordem de estética, questões de ordem de vestuário, de ordem de status social, como se de repente as pessoas que eu sigo, que eu acompanho, estivessem sempre o tempo todo felizes, realizadas, plenas. E o mundo, né, das imagens, muitas vezes, ele tenta fazer uma associação direta com a realidade, mas algumas vezes não. E a gente está esquecendo de se conectar com a nossa essência. E também serve para que eu reflita, será que de repente eu estou perdendo algumas vezes o meu referencial interno, que é o que me define, que é o que me faz ser a pessoa que eu sou? É um exercício diário, gente. Então, voltando para a questão da empatia, nesses dias conversando com pessoas com N limitações e também com várias formas de me ensinar sobre como viver bem, como estar bem, apesar de, eu percebo o quão egoístas muitos de nós ainda somos. Porque se está tudo bem para mim, está tudo bem. Se não está nada bem para o outro, eu finjo me preocupar. Eu finjo mostrar um olhar de amor, uma atenção, um interesse que muitas vezes nem acontece, nem é de verdade. E o que não é de verdade, por si só, deixa passar que se trata de uma cena, de uma encenação, não é? Então, despertar o humano que existe em nós é tarefa de cada um, é tarefa de todos nós. O que é que me faz humana? O que é que me define como ser humano, tá? E no tocante à empatia, ela é necessária quando ela é vivida e não apenas conceituada. Ela é necessária quando você, empresário, você adapta a sua empresa de uma forma que possa acomodar pessoas que até então não teriam como ser locadas naquela situação física. É empatia quando você entende que no olhar do outro há muita tristeza, há muita falta de acolhimento e que ele precisa ser ouvido, precisa ser aceito, ser acolhido. E com essa modernidade, com essa coisa toda de milhões de informações por todo o tempo, todos os dias, é quase que uma marca registrada de nós a questão, Márcia, a questão do piloto automático. A gente está o tempo todo agora, sem nem perceber, no piloto automático. A ponto até da nossa rotina estar sendo quebrada por questões de ordem de automatização. Então, quantos de nós, por exemplo, ao acordar, faz a higiene bucal e olha e aprecia o céu e aprecia as nuvens e aprecia o ambiente? Ou já vai logo no automático, fazendo as coisas de uma forma muito rápida, muito, sabe? Sem entrar em contato com o que está fazendo. Então, ontem eu vivi uma experiência muito legal à noite, que foi tentar esvaziar os pensamentos, tá? Da seguinte forma, foi dito, né, pelo Ney, o seu Neizinho, por sinal um curso fantástico de Mindfulness, muito interessante, ele se apropriou bem do conteúdo, ele passa com muita tranquilidade e você fica, sabe, encantada e acompanhando toda a didática e os acontecimentos. O que é que ele sugeriu? Que nós, ao tomarmos banho, nos concentrássemos apenas no banho. Só no banho.
para sentir o nosso corpo, para sentir a nossa face, o cabelo, como é que a água escorre pelo corpo, se tem um barulhinho lá no chuveiro, qual o aroma, qual o cheiro do sabonete, como é que você se limpa, como é que você se toca, como é que você se higieniza e tentando abstrair, tirar qualquer outro pensamento, qualquer outra ideia, além de você, do seu banho e do chuveiro. É um mergulho para dentro, né? Na verdade, é um mergulho para dentro, para você se sentir. E sentir se esse banho é um banho relaxante, se está agradável a temperatura da água, se está lhe permitindo, né, de alguma forma sentir ombros, pescoço, cabeça, um banho para cuidar de você, para hidratar o seu corpo, para hidratar a sua alma, mas sem nenhuma outra variável interferindo nesse momento que é só seu. E aí eu vi depois nos comentários que alguns conseguiram e até se emocionaram, porque assim, eu estou cuidando de mim, eu estou reservando um tempo para cuidar de mim. E emociona, toca, porque essa automatização, essa velocidade, essa correria e essa falta de empatia, porque na prática, quanto mais tecnologia, mais também algumas pessoas conseguem se voltar só para si. Inclusive, na questão do status, de ter o melhor celular, de ter um celular de grife, de ter alguma coisa que desperte, que denote, né, que você está na condição mais favorável financeira. E as coisas ficam assim, robotizadas, ficam muito materializadas e a gente não consegue alcançar a alma do outro. Então, como é que eu posso falar em empatia, em sensibilidade, em me colocar no lugar do outro, se o mundo só existe para mim? Se eu fico numa redoma, tá? E apenas as questões que dizem respeito ao meu bem-estar, eu as abraço. As demais não me interessam, não tenho tempo, não é legal, não quero saber, não estou nem aí. Aí você vê, despertar o humano que existe em nós. Isso para o nosso bem-estar e para o bem-estar de quem convive com a gente. Ah, mas não é tarefa fácil, é muito difícil, é muito complexo, é exaustivo se colocar no lugar do outro, pode drenar a minha energia. Eu acho que é um ledo engano. Eu sinto que quando a gente se conecta com o outro de verdade, quando a gente consegue atingir a alma do outro, numa situação muito particular, você e a outra pessoa, você vai se sentir melhor. E a outra pessoa também, por extensão, vai se sentir acolhida. Porque há um campo magnético, energético, que faz essa atração, essa confluência acontecer. E se você está inteiro ou inteira nessa confluência, o bem-estar vai imperar. Agora, como exercitar isso? A partir de hoje, por exemplo, observar com carinho alguém que convive com você, que mora com você na sua casa, olhar para ele, olhar para ela, sentir se está com aspecto legal, ou está meio triste, ou se quer conversar um pouco, sabe? Tentar entrar em contato com esse humano que existe na gente, com esse humano que nos fez chegar onde chegamos, mas que por sermos humanos, estamos nos deixando, infelizmente, não sei nem qual é a palavra que eu usaria, nos tornar máquinas, né? Mecânicos, nos mecanizar. Então, assim, qual é a ideia? É que pelo menos assim, um momento do dia a gente consiga reservar para observar nós próprios, né? Como é que está a minha respiração? Se eu consigo chegar no diafragma,
Como é que estão minhas emoções? Minhas relações interpessoais. Por exemplo, né? Se determinada pessoa pensa em mim, será que ela pensa com carinho, com atenção genuína, com interesse, com bem-estar? Ou ela pensa chateada, pensa magoada? E será que se houver essa mágoa, ela aconteceu por intenção minha? Ou por falta de compreensão da outra pessoa? Ou de ambas as partes? A minha vida, ela tá mais colorida e etc e tal? Ou ela tá mais cinza? Tá fosca, tá apagada? Eu não consigo estabelecer vínculos efetivos e afetivos. Eu não consigo ser alguém importante para alguém. Como é isso? Não é para mim, como é isso para você? Quem importa em sua vida? E também, quais vidas se importam com você? Se importam no sentido de ter interesse de saber sobre você. Não é se importar para cascavilhar a sua vida, para adentrar a sua vida, para querer intervir ou fazer algum comentário ou sugestão que muitas vezes nem é cabível. Mas quem de fato faz parte do seu mundo, na tela, fora da tela, de madrugada, com quem você pode contar nos momentos mais difíceis? E também sentir que há uma reciprocidade, já que as relações humanas envolvem vários tipos de fenômenos, não é? É uma coisa magnética. Tem até a ver também com a biologia, com os telômeros, as conexões que acontecem, a confluência, a energia que se forma. Como é que a gente gosta de alguém assim no primeiro olhar? Porque bate a sincronicidade, bate, né, a afinidade emocional, a afinidade espiritual. Você olhou para a pessoa e você gostou de pronto. Tipo, nunca te vi, mas eu sempre te amei. Isso é interessante. Como também há pessoas que no primeiro momento você sente que não deu, não rolou aquela energia. Mas aí é que reside o desafio. Se não rolou, será que eu posso contribuir para ter um novo olhar sobre aquela pessoa? Será que eu posso me desarmar desses conceitos prontos e tentar permitir um segundo momento? Porque de repente, se eu tiver essa maturidade, não é, e sentir que naquele primeiro momento não deu mesmo, estava pesado, estava chato, estava ruim, pode ser por questões minhas também. Eu não estava bem naquele momento. Então, se eu me permito ter um segundo momento e entrar com o meu eu de verdade e acolher o tu do outro, como eu acho que lembro bem o livro de Martin Buber, né? Eu, tu. O eu de verdade encontrando com o tu de verdade, que é a outra pessoa. Se o meu eu está inteiro, nesse momento do encontro, muita coisa pode acontecer. Muita coisa que inclusive possa contribuir para o meu desenvolvimento. Mas também, claro, se eu estiver com essa disponibilidade interna de encontrar o tu, o outro. Essas questões são muito interessantes, porque penso, logo existo, ou então existo, logo eu penso. E se eu penso, eu posso refletir questões do meu cotidiano, eu posso sentir as relações humanas, eu posso contribuir fazendo a minha parte, eu posso observar o grau de congruência ou de incongruência nas relações humanas. Porque ainda hoje, os fenômenos catastróficos chamam muito mais atenção do que os fenômenos de solidariedade, de partilha, de boa vontade, de ações do afeto.
Como se, não é, fazer o bem, tá tudo bem, deixa passar. Mas alguma coisa que conspire para o mal, para a violência, aquilo rumina, reverbera, aquilo vai ficando nas pessoas, não é? Então, eu entendo que precisamos sim resgatar esse olhar humano, essa alma humana e esse interesse genuíno pelas pessoas que fazem parte da minha história ou da sua história, já que o acaso certamente não é uma coisa tão fortuita, tão ao acaso. Deve haver uma instância, uma ordem maior que conspire para que a gente tenha uma história de convivência que tenha um sentido maior, que tenha um significado maior. Então vamos prestar atenção às pessoas que estão com a gente. Vamos cuidar dessas pessoas, como também queremos ser cuidados, e vamos sair do discurso para a prática, porque estamos muito maquiados, estamos muito sendo o que o outro quer ver em nós, o que o outro quer que nós sejamos. E aí, se eu começo a ter o meu referencial fora de mim, isso vai desarticular a minha mente, não é, como um todo, e o meu cérebro também, porque é impossível eu abrir mão da minha autenticidade, abrir mão da minha forma de ser, de viver, só e unicamente para ser acolhido, ser aceito por outra pessoa. E pode também ter uma relação direta com a minha estima por mim, com a minha autoestima. Por que é que eu tenho que fazer isso? De repente eu não quero, por exemplo, sair para comer um hambúrguer. Mas aí eu tenho que sair para comer um hambúrguer porque a outra pessoa quer comer um hambúrguer, porque eu não posso parecer uma pessoa que tem opinião própria, porque eu posso passar como uma pessoa chata, não é? Como que vai jogar água no passeio e tudo mais. E aí eu vou perder a minha conexão comigo. Eu posso não querer ir, explicar o motivo, e a outra pessoa ir e se deliciar com o seu lanche, e tá tudo bem. Mas assim, a gente não pode deixar que o referencial externo venha para a nossa vida como a força motriz, como assim a engrenagem para você ser quem você é de verdade. Porque não vai funcionar. Se eu não levo em conta a minha referência interior, quem sou eu, quais os valores que me definem, quais os sentimentos que preponderam em mim, como é que eu me relaciono com as pessoas do cotidiano, próximas e não tão próximas, como é que eu me reporto às pessoas que eu ainda não conheço no convívio diário, qual a imagem que eu passo para as pessoas que convivem comigo. Sair dessa robotização, pessoal. A gente está muito robotizado. Acho que a palavra era essa, e agora é que me veio. Fui num evento de RH e o palestrante chegou atrasado e ele não cumprimentou ninguém. Ninguém. Ele sequer viu a recepcionista dando boa tarde para ele. Correu lá já para o teatro, para o auditório, aquela correria. Claro que se ele já chegou nessa vibe de total desconexão e de muita ansiedade, ele não conseguiu de pronto estabelecer vínculo com a plateia. Porque era uma agonia visível no olhar, na expressão corporal. Então, como é que eu posso passar um recado, por exemplo, de equilíbrio emocional, de empatia, de sinergia, se eu já chego desesperada? Porque cheguei atrasada e aí não cumprimento ninguém e vou, sem conseguir respirar, gerenciar um evento que envolve 300 pessoas, por exemplo. É um exercício, gente. A gente tem que ver se a nossa ideia corresponde com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com a nossa forma de fazer a coisa acontecer. Isso é crucial. Porque se as coisas que eu falo
o que eu vivo, o que eu como, onde ando, não corresponde à minha essência, eu estou desarticulada de mim. E eu posso adoecer. Psicologicamente, olá, até fogos aconteceu. Tipo um alerta, né? Psicologicamente, neurologicamente, eu posso adoecer. Então, gente, a preocupação de agora é reservar um tempo para a gente. Porque quando eu estiver ajustada comigo, a frequência bem sintonizada comigo, aí eu terei espaço para ouvir, para acolher, para estar com outra pessoa. Mas se eu não estou ajustada comigo, se eu estou nesse piloto muito veloz, muito automático, muito exaustivo, que é o tal do século XXI, eu não posso chegar inteira na relação com o outro. E aí eu começo a somar, eu começo a formar muitos pedacinhos. Monara, um beijo grande, Monara. Autenticidade, empatia, a gente está falando sobre isso, né? Sobre o nosso eu de verdade. Se eu não consigo estar inteira comigo, quem sou, né? Com minha autenticidade, com a minha essência, eu não posso chegar no outro. E até posso chegar no outro de forma disfarçada, para tentar agradar, para tentar chamar para junto, entendeu? Aquela história, né? Fala que me ama, só que é da boca para fora. Ou você me engana ou não está maduro. Onde está você agora? Então, a autenticidade é um quesito tão importante nas nossas vidas e que não devemos perder para agradar a B, C ou D. Mas também lembrando que o fato de ser autêntica não significa ser uma pessoa ríspida, uma pessoa agressiva, uma pessoa autoritária e dona da verdade. Porque, na verdade, existem várias verdades, não é? E uma verdade por si só talvez não esteja em mim. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer, de repensar, de parar um pouquinho e ver qual que é a minha. Qual que é a minha pegada? Eu estou em consonância comigo, eu consigo, apesar de toda essa pressão externa, apesar de toda essa quase que é como se fosse assim uma ordem, né? Ter que fazer as coisas daquele jeito, ter que vestir daquela forma, ter que frequentar tais lugares. Será que eu consigo filtrar e valorizar o que de fato importa, o que realmente me faz bem? Porque eu não posso fazer bem a alguém se eu não estou fazendo bem a mim. É inconcebível eu falar em bem-estar para alguém, falar em harmonia, falar em auto-amor, falar em empatia, se eu não consigo ter isso para mim. Então, como é que eu vou dar alguma coisa que eu não possuo? Se as ideias não correspondem aos fatos. Então, o exercício ele é muito interessante quando a gente faz de fato com o coração, com a alma, com interesse em saber quem sou eu, em saber se estou bem comigo e se não estou bem comigo, como é que eu posso me sentir melhor? É necessário ajuda? Eu preciso parar e pedir um pouco mais de atenção. E pedir atenção a quem? Quem é que pode me ouvir, me acolher e me colocar no colo, se necessário, tá? E quem é que pode também fazer do meu mundo, me ajudar a fazer o meu mundo, um mundo de paz, um mundo de coisas boas, sabe? De bem-estar, de conexão com a natureza. A inteligência naturalista, ela tem uma relação direta nossa com o universo, com o holos, com o todo, né? Então, essa visão holística da existência, ela é interessante, não é? A minha vida não é só a minha vida. A minha vida é a minha vida e mais as pessoas que fazem parte da minha existência. E aí você pode incluir todas as pessoas, inclusive aquelas que na sua hierarquia, no seu critério de valores, talvez
não sejam nesse momento as principais. Tenta fazer uma repaginada e ver de fato as pessoas que merecem sua atenção, o seu interesse, as pessoas que você se sente à vontade em ser quem você é de verdade. Fica muito mais saboroso. Isso em qualquer situação, no espaço do trabalho, no espaço da vida pessoal, da vida doméstica, nas suas relações sociais. Se permita ser você de verdade. É libertador, é curador, é engrandecedor quando o ser humano consegue ser o que ele se propõe a ser, o seu eu de verdade. E também, às vezes, quando a gente está nessa conexão conosco, a gente tem como ajustar os pontos a serem melhorados. Porque ninguém está aqui pronto, perfeito, acabado, polido, para ser Verônica, minha adolescência, minha infância chegando por aqui. Ô, Verônica, a fala aqui é sobre o autoconhecimento, sobre empatia, sobre conexão consigo. Quantos anos, hein, Verônica? Que prazer, que prazer. Então, a gente vê que essa coisa toda da mídia, da cobrança social, né, das questões materiais, elas terminam nos afastando do nosso eu de verdade, da nossa átma, da nossa essência. Então, assim, haverá comentários, sempre haverá comentários, ou legais ou não muito, digamos, interessantes. Mas haverá comentários, porque a gente está sendo visto, avaliado o tempo todo. Não é? Como também a gente vê e avalia situações do cotidiano quase que diariamente. Mas assim, vamos tentar levar em conta que é uma questão básica. Se eu não quero para mim, por que é que eu vou dar a você? Se eu sei que me faz mal, que me machuca, que me coloca para baixo, que me incomoda, por que eu vou dar isso a outra pessoa? Não é? Por exemplo, agora nessas questões de ordem mais assim, ideológicas, a gente está entrando em ebulição quase o tempo todo, né? Porque cada um defende sua ideia e a sua posição política, inclusive. Mas assim, quando a gente vê que o outro enxerga daquele jeito e que a gente não tem o poder nem o dever de intervir nessa questão do posicionamento dele ou dela, a gente se acalma mais. E não apressa o rio, porque ele corre sozinho para o mar. Então, o presente maior é você manter a sua inteireza. Que, claro que não é fácil. Não é fácil porque a cobrança externa é extenuante e a cobrança interna é exaustiva. A autocobrança, ela é muito maior do que a cobrança que o outro faz da gente. É a gente se cobrar. Mas, ao mesmo tempo que eu me cobro, eu consigo me avaliar melhor. Eu consigo me entender nesse universo de pessoas e saber se de fato a minha existência é uma existência boa, é uma existência que aproxima as pessoas de mim, ou a minha existência é uma existência pesada, uma existência tóxica talvez, que prejudique alguma pessoa no convívio da gente no dia a dia. Então, o autoconhecimento, o despertar humano na gente, né? Despertar humano, novamente está espelhado, né? Que existe em nós, é tarefa desde sempre. É tarefa desde sempre. E, por exemplo, almoço em família. No mundo de agora é quase que impossível todos almoçarem juntos. À mesa e conversar um pouquinho, descontrair e saborear. Porque cada um tem seu horário. Cada um tem sua modulação estéreo, sua vibe, não é? Mas é assim que a coisa funciona. Mas reservar um tempo para ouvir o outro inteiramente e para ser ouvido também, sem essas variáveis. Tá, vai falando, estou te ouvindo. Sim, pode dizer. Pode dizer como. Se você não olha para mim, se você não me reconhece, se você não vê que eu estou à tua frente, pedindo, falando, com os olhos, com a boca, com a expressão, que eu preciso ser ouvida.
essa automatização, essa coisa da velocidade, da conexão com 1000 questões, não é? Ela está adoecendo a gente. Está adoecendo nossas crianças, nossos adolescentes. E a nós também. Para um pouquinho. Cuida de você. Nunca mais andou descalço? Vai andar descalço. Vai brincar lá na areia, se puder, na praia, no campo. Vai observar o desenho das folhas de uma árvore. Vai sentir o aroma das plantas, o degradê do verde, as pessoas que estão com você. Vai sorrir para aqueles que se sentem bem com você e você também se sente bem com eles. Vai deixar os ombros mais leves, né? Mais soltos. E evita essa coisa da autocobrança, daquela cobrança exaustiva que vai deixar você adoecido, que você vai ficar depressivo, que vai ficar agoniado, porque os outros são milhões. E é impossível agradar esses milhões. Não tem como a gente fazer isso, não é? Não tem como. Nós, seres humanos mortais, é impraticável, é impossível isso. Mas assim, que a sua harmonia consigo exista. Que a sua fluidez, que a sua energia existencial, espiritual, mental e emocional estejam com você. HAD. Hoje, amanhã e depois. Experimenta. Vê como é gostoso você ser o seu eu de verdade. Experimenta. Por exemplo, né, o fato de eu não pintar mais os cabelos, meu Deus do céu, quantos comentários eu ouvi. Comentários legais? Sim. Mas comentários depreciativos? Muitos. Que eu estou muito mais velha assim, que eu pareço mais uma idosa. E na verdade eu estou quase idosa. E tá tudo bem, né? Mas a cobrança do aspecto, a cobrança do referencial é muito grande, não é? Do modelo, do padrão. E se o meu padrão é me assumir como grisalha, cabelos brancos, né? 100% brancos. De vez em quando eu coloco uma coisinha tipo uma genciana, tá tudo certo. E eu tô gostando. Mas a pressão é tão grande que chega ao ponto de alguém falar assim: caramba, Gorete, caramba, Célica tá relaxada. Ela tá relaxada, ela tá muito abandonada por ela não pinta mais os cabelos, ela tá desleixada. Mas, gente, é um momento de encontro comigo. É que eu tô gostando. Tá me fazendo bem estar com os cabelos assim. É como se fosse, de repente, eu tirasse o quê? Um peso muito grande. Porque foram 30 anos, eu acho, ou mais, de ter que pintar os cabelos. Os cabelos brancos são feios para a mulher. Mas o meu referencial não diz isso. O meu amadurecimento também não fala isso. E tá tudo bem. E aqueles que não gostam, paciência também. É uma coisa boa, Cibele. E quem não gosta também de me ver assim grisalha e achar que eu estou relapsa e achar que eu estou descuidada, também está tudo bem. O que a gente não pode e a gente não deve fazer é impor, né? Impor. Porque até um copo d'água, se eu tomo por imposição 3 copos d'água, passa a ser uma coisa que vai me deixar desconfortável. Então tem que ser uma coisa natural, uma coisa fluida, uma situação fluida que nos permita sempre, todos os dias, não nos desconectar de nós. Porque agora são 1001 verdades, né, Cibele? São 1001 questões que promovem o bem-estar psíquico e, ao mesmo tempo, milhões de pessoas sofrendo de depressão, de síndromes de ansiedade diversas, de síndrome do pânico, de TDAH, de distúrbios psicossomáticos, porque a gente está o tempo todo conectado com 1000 questões, com 1000 objetos, né? Com coisas do cotidiano, computador, celular e tablet e tudo mais, e termina se desconectando de nós. Até você conseguir voltar e manter a sua inteireza, possa ser que demande um tempo.
Então, na dúvida, cuide bem de você, cuide bem do seu amor. Alguns irão gostar, alguns não irão gostar da sua blusa, do seu colar, do seu brinco, do que você faz, mas cada um responde por cada um, não é? O que a gente não deve deixar acontecer é que a nossa pulsão de vida, a nossa energia vital, ela fique amortecida, adormecida pelos comentários, às vezes, muitas vezes invasivos e sem nenhum sentido da outra pessoa para com você, para comigo. Então, assim, não dá. Se houver mais empatia, se houver mais sensibilidade, se houver mais cuidado, se houver mais audição, né? Você conseguir ouvir, que é muito mais do que apenas escutar, você ouvir a necessidade do outro, talvez você consiga se manter na homeostase, no seu equilíbrio, na sua tranquilidade, na sua leveza no existir. Porque problemas sempre vão acontecer e acontecem quase todos os dias. A questão não é o problema. A questão é o que é que eu faço com um problema que surgiu para que eu vivesse aquela situação e tomasse uma decisão. Não é o que acontece comigo, é o que eu faço com o que acontece comigo. A coisa é mais complexa e aí requer mais maturidade, mais equilíbrio, mais respiração, né? É o respira, é o inspira, é o respira e o não pira. Não pira porque o rock é pauleira, a pegada às vezes é louca, é muito puxada, mas se você consegue se manter na congruência, se você consegue se manter com o seu entusiasmo, entusiasmos, significa ter Deus dentro de você. Como você concebe esse Deus? Não tem a ver com religião, tem a ver com energia, espiritualidade, entusiasmos. Pessoas entusiasmadas, não é? Entusiasmos. Deus dentro de você. Se você consegue se conectar, estar bem com o seu Deus interior, com a sua pulsão de vida, com a sua energia, com a sua alma, com a sua átima, as coisas vão fluir. Haverá momentos difíceis, haverá para mim, para você, para todo mundo. Mas a questão é, o que é que eu faço com o que a vida está fazendo comigo? Por onde eu vou? Quais caminhos? Pessoas eu escolho para trilhar essa jornada comigo? Elas me acrescentam? Elas me valorizam? Eu as valorizo? Eu as estimulo? A gente tem essa sincronicidade, essa sinergia, essa confluência ou é cada um no seu quadrado? Porque se é cada um no seu quadrado, nada vai ser acrescentado, nem para mim, nem para quem está comigo. Mas se somos um círculo, né, uma esfera onde as partes se encontram, onde todos somos corresponsáveis, não tem primeiro, não tem último, não tem melhor, não tem pior, e as posições mudam, quem está aqui pode amanhã estar aqui, quem está aqui pode vir para cá. Essa mobilidade, que é o nosso círculo mágico chamado vida, ele tem que estar numa energia boa, na energia do acolhimento e da congruência. Porque, certamente, aí eu garanto a vocês, se você consegue se manter em conexão com você, fica tudo mais leve. Bem mais leve, e você consegue ver sentido em tudo, inclusive nas dificuldades. Por que é que eu precisei passar por aquelas dificuldades? Ou por que é que eu passo por essas dificuldades? Nessa congruência, nessa inteireza, você não descarta nenhum experimento, nenhuma experiência. Você vai, sabe, montando o quebra-cabeças da sua existência e fazendo acontecer. Só não vale deixar a vida te levar, porque pode te levar para qualquer lugar. Então, o amor da sua vida é você, você vai cuidar de você e cuidar bem de você,
para então você conseguir enxergar o outro na sua inteireza e conseguir também se sensibilizar com o outro e tocar a alma do outro. E quando ele lembrar de você, lembrar com muito carinho, lembrar com muito respeito, com admiração, lembrar com alegria. São tantas questões que a gente vai, né, pensando e pensando, e vai costurando a teia da vida para que a vida seja uma experiência mágica, mesmo, inclusive, com os percalços, tá? Não tem vida só conto de fadas. Tem vida real. Tem vida com vários tipos de transtornos. Tem tudo que acontece no universo humano é extremamente complexo e também subjetivo. Vamos viver, não ter a vergonha de ser feliz, cantar, 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 na beleza de ser um eterno aprendiz. E assim é, né? E que assim seja. E é isso, gente. Até breve.